Operação da Polícia Federal prende delatora da Lava Jato em Portugal. Congresso inicia a discussão do orçamento para o ano que vem, incluindo aumento do salário mínimo e dos servidores. Amanhã começa o saque especial de até R$1.000 do Fundo de Garantia. Preço do aluguel no Brasil tem o maior avanço dos últimos 11 anos. No Dia do Exército, o presidente Bolsonaro diz que os militares sabem o que é melhor para o país. Rússia inicia a segunda fase de intensos ataques na Ucrânia. Novo medicamento testado nos Estados Unidos é promessa de cura para a surdez. E um brasileiro ganha festa pelo recorde mundial de estar trabalhando na mesma empresa há 84 anos. A partir de agora, no Jornal das 22. Olá, boa noite. Boa noite. Nelma Kodama, uma das delatoras da Lava Jato, foi detida hoje pela Polícia Federal em um hotel de luxo em Portugal. A prisão faz parte da Operação Descobrimento. Ela é suspeita de atuar como doleira para o narcotráfico. Conhecida como a Dama do Mercado, Nelma Kodama é ex-namorada do doleiro Alberto Youssef e já havia sido presa pela Operação Lava Jato em março de 2014, quando tentava embarcar para a Itália com 200 mil euros escondidos na calça. No mesmo ano, foi condenada a 18 anos de prisão pela lavagem de 221 milhões de reais e por ter enviado mais de 5 milhões de dólares ao exterior por meio de operações irregulares. Kodama chegou a ficar 2 anos presa, mas fechou um acordo de delação premiada em 2016 e acabou deixando a carceragem da Polícia Federal com uma tornozeleira eletrônica. As investigações da operação tiveram início quando um jato executivo pertencente a uma empresa portuguesa de táxi aéreo pousou no Aeroporto Internacional de Salvador para abastecimento no ano passado. Nele foram encontrados cerca de 595 quilos de cocaína. A partir da apreensão da droga, a Polícia Federal conseguiu identificar a estrutura da organização criminosa, composta por fornecedores de cocaína, mecânicos de aviação e auxiliares transportadores e doleiros que atuavam no Brasil e em Portugal. Ao todo, foram cumpridos 43 mandados de busca e apreensão e 7 mandados de prisão preventiva nos estados da Bahia, São Paulo, Mato Grosso, Rondônia e Pernambuco. Em Portugal, a polícia do país cumpriu 3 mandados de busca e apreensão e 2 mandados de prisão preventiva nas cidades do Porto e Braga, com acompanhamento de policiais federais. No Dia do Exército, o presidente Jair Bolsonaro disse que as Forças Armadas sabem o que é melhor para o país. O presidente Jair Bolsonaro participou das comemorações do Dia do Exército. O evento aconteceu no setor militar urbano, na capital federal, e contou com desfiles e apresentações dos militares. Na oportunidade, Jair Bolsonaro entregou medalhas da Ordem do Mérito Militar. Durante discurso, o presidente enfatizou a importância das Forças Armadas para o país e aproveitou a ocasião para falar de temas políticos. E quem dá o norte para nós são as urnas, que ali fazem surgir não só o presidente da República, bem como a composição do nosso parlamento brasileiro. Não podemos jamais ter uma eleições no Brasil que sobre ela paire o manto da suspeição. E esse compromisso é de todos nós, presidente dos poderes, comandantes de força. O chefe do Executivo ainda destacou que as Forças Armadas têm participação ativa na garantia da lei e da ordem, além da soberania. E, nas palavras dele, do regime ao qual o povo quer viver. Ao fim do discurso, o presidente seguiu para agendas políticas.
Hoje também é dia do índio e um levantamento do MAP Biomas mostrou que o desmatamento em terras indígenas foi de apenas 1% em 30 anos. Em áreas privadas, a destruição chegou a 20% no mesmo período. O estudo mostrou a extensão da proteção da natureza proporcionada pelos indígenas brasileiros. Nas últimas 3 décadas, enquanto a perda de vegetação nativa em áreas privadas foi de 20,6%, nas terras indígenas esse número foi de apenas 1%. O relatório MAP Biomas mostrou que o desmate nesse período foi de 69 milhões de hectares, sendo que somente 1.100.000 hectares estava nas terras indígenas. Outros 47 milhões de hectares foram desmatados em áreas privadas e o restante foi registrado em outros tipos de terras, como florestas públicas ou unidades de conservação. As terras indígenas estão sendo protegidas contra o desmatamento na Amazônia. São esses territórios que estão mantendo a floresta. Nas demais áreas, há atividades ilegais, como grilagem de terra, garimpo, exploração madeireira e desmate por agentes externos. Os povos indígenas dependem dos recursos da floresta e os utilizam. Por isso, têm interesse em manter a floresta em pé. O levantamento revelou que as terras indígenas ocupam cerca de 14% do território nacional e possuem 110 milhões de hectares de vegetação nativa, o que corresponde a 19,5% da vegetação nativa do país. Uma das maiores preocupações nas terras indígenas é com o crescimento do garimpo. Apesar de a área ocupada ainda ser relativamente pequena, cresceu 5 vezes de 2010 a 2020. E agora vamos ver quantas vacinas contra a Covid o Brasil aplicou até agora. 424.679.242. Em relação ao reforço, que inclui tanto a terceira como a quarta aplicação, temos 85.116.000. Começa o programa que libera dinheiro do Fundo de Garantia. E veja também, preço do aluguel residencial tem a maior alta em 11 anos. Nesta terça-feira, o dólar fechou em alta de 0,43% em meio à inflação em disparada dos Estados Unidos e a uma economia global que deve crescer menos, conforme previsões mais recentes. Com isso, a moeda norte-americana encerrou o dia cotada em R$ 4,66 na venda. Já a Bolsa de Valores fechou em queda de 0,55%, com 115.056 pontos. A intenção de consumo das famílias cresceu mais 2,7%. E depois da quarta alta seguida, o indicador da Confederação Nacional do Comércio atingiu o maior nível desde maio de 2020, ano que começou a pandemia. Com o aumento de março, o preço do aluguel residencial registrou o maior avanço dos últimos 11 anos. A repórter Maria Clara Leite traz os detalhes. O preço do aluguel residencial subiu 1,63% em março, a maior variação desde julho de 2011. Esse já é o 9º aumento seguido, segundo o índice FIPZAP de locação, que analisa os valores de 25 cidades brasileiras. Goiânia registrou a maior alta, quase 5%, e Porto Alegre teve a menor variação, pouco mais de 0,5%. A cidade de Pelotas, também no Rio Grande do Sul, foi a única analisada pela pesquisa que não registrou aumento de preços. Mais cedo eu conversei com um especialista para saber como é possível negociar esse reajuste do aluguel. Olha, nesse período, com o passo a economia brasileira, de um aumento de inflação muito forte, os preços estão subindo muito, naturalmente que é importante que cada cidadão faça também a sua parte e pesquise bastante. Isso vale também para o aluguel. Se você não está muito confortável com o aluguel que está pagando, porque aumentou muito nos últimos tempos, faça uma pesquisa de mercado, veja se na sua região há, primeiro, imóveis disponíveis que te agrade, e segundo, se os preços médios estão dentro do seu orçamento. Se estiver, faça uma negociação com o proprietário, porque pode ser que ele esteja bastante rigoroso em manter o aluguel atual e você precisa arrumar um outro imóvel.
É importante ter uma segunda opção na mão. E aí sim, mostrar toda a dificuldade que estamos vivendo no país com esse aumento de preços e que esse aluguel subiu acima do que tem aumentado a renda. Importante sempre negociar qualquer que seja o serviço ou o produto. É isso aí. Agora, olha só a variação de preços entre uma cidade e outra. No mês de março de 2022, São Paulo teve o maior preço, R$ 40,00 o metro quadrado. E aí São Paulo vem em seguida de Recife, Brasília e Rio de Janeiro. Agora, a cidade que teve o menor valor do metro quadrado foi Curitiba, R$ 25,00. E veja a seguir, a Rússia inicia a segunda fase de intensos ataques contra a Ucrânia. E ainda, um homem é libertado depois de ficar 32 anos preso por um crime que não cometeu nos Estados Unidos. Depois de 55 dias de intensos conflitos, a Rússia passou a apostar todas as suas fichas nos ataques na região de Donbass, no leste da Ucrânia. Nessa nova etapa, as forças de Vladimir Putin farão todos os esforços para dominar essa região, que é controlada por separatistas pró-Rússia. Na madrugada desta terça-feira, o governo russo anunciou que fez dezenas de bombardeios em território ucraniano. O governo de Kiev confirmou a informação. Chamada de segunda etapa da missão de desmilitarização ucraniana, o Kremlin focará suas ofensivas na tomada definitiva da região de Donbass, que engloba as cidades separatistas de Donetsk e Luhansk. Um dos principais motivos para a tentativa de ocupação do local é o controle de grande parte da economia ucraniana, já que a região é a maior produtora de carvão do país. O governo russo espera que essa nova ofensiva em Donbass aumente o horror dos moradores locais, que sofreram confrontos militares contínuos nos últimos 8 anos. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, em seu anúncio diário, alertou ao mundo sobre o que ele chamou de a Batalha de Donbass. Para Zelensky, esse conflito poderia ocorrer a qualquer momento e o governo de Putin diz que encontrou o momento oportuno para tentar capturar a região. O presidente ucraniano ainda afirmou que seu exército irá lutar pela defesa da região e que não irá desistir de ajudar o seu povo. Mas os bombardeios russos não estão concentrados apenas em Donbass. Próximo da localidade em Kharkiv, pelo menos 4 pessoas morreram e 16 ficaram feridas em explosões causadas por mísseis. A cidade, que sofre desde que o conflito eclodiu, é um ponto-chave da ofensiva russa, já que é a principal metrópole oriental da Ucrânia, localizada perto das linhas de abastecimento das tropas russas. Ao sudeste de Mariupol, o principal reduto remanescente do exército ucraniano na siderúrgica de Azovstal amanheceu coberto de fumaça. O governo russo afirma que os militares da área se renderam, mas a informação não foi confirmada por Kiev. A Rússia vem tentando assumir o controle total da cidade portuária de Mariupol, o que facilitaria a ligação entre os territórios de separatistas pró-Rússia no leste com a região da Crimeia, dominada por Moscou desde 2014. Na tentativa de auxiliar o país invadido, o porta-voz do Pentágono, John Kirby, anunciou que os Estados Unidos fornecerão mais equipamentos militares à Ucrânia. A principal ajuda estará nas aeronaves e peças de reparo. Na mesma linha, alguns líderes europeus também anunciaram o reforço na ajuda militar para os ucranianos. Ao que parece, a guerra que forçou a fuga de mais de 4 milhões de ucranianos de seu país está longe de acabar.
Após passar 32 anos preso injustamente, um homem teve a sua inocência reconhecida pelo Tribunal Superior de São Francisco, nos Estados Unidos. E esse equívoco da justiça vai render uma multa milionária ao inocente. A história de Joaquim Síria impressionou diversas pessoas ao redor do mundo. Síria foi condenado por assassinato e passou praticamente metade de sua vida atrás das grades. Os amargos 32 anos que o homem ficou preso de maneira injusta foram rondados por decisões judiciais incompletas e acusações sem fundamento. À época, as suspeitas recaíram sobre Síria por rumores iniciados pelo próprio autor do homicídio, que influenciaram o trabalho da polícia. Apenas 2 anos atrás, o caso foi averiguado pela promotora Chesa Baldwin, que recebeu o processo e achou que alguma coisa não estava batendo. Em sua análise, o crime foi cometido por outro homem, um conhecido de Joaquim e também da vítima. A partir da dúvida levantada pela promotora de justiça, a investigação foi refeita por voluntários especialistas jurídicos e por médicos. Baseada em relatórios policiais, transcrições judiciais e outros documentos, finalmente a inocência de Síria foi reconhecida. Agora, com 61 anos, ele poderá passar um tempo com seu filho, que na época da prisão era apenas um bebê, e hoje tem 32 anos. Além disso, Síria recebeu o direito de ganhar $140 por dia que ficou preso de maneira indevida, o que representa $1.600.000, cerca de 7,5 milhões de reais. O ex-jogador de futebol Pelé foi internado mais uma vez no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, para dar sequência ao tratamento contra um tumor no intestino, identificado em setembro do ano passado. A doença também afeta o fígado e os pulmões. Segundo o boletim médico, Pelé apresenta boas condições de saúde e deverá receber alta nos próximos dias. De acordo com dados do Ministério da Saúde sobre a Covid-19 no Brasil, foram registradas nas últimas 24 horas 66 mortes e 14.131 novos casos. Dos mais de 30.275.000 diagnósticos, mais de 29.298.000 pessoas se recuperaram e 314.000 seguem em acompanhamento. A balança comercial brasileira registrou saldo positivo de $1 bilhão e 900 milhões na terceira semana de abril. O resultado está sendo impulsionado pelos produtos manufaturados, como os industrializados. Segundo o Ministério da Economia, desde o começo do ano, o valor está acumulado em mais de $17 bilhões. A Câmara dos Deputados aprovou um programa de internet de graça a alunos da rede pública de ensino. Os deputados ainda devem votar os destaques, que são sugestões de mudança à redação final, e, na sequência, a medida segue para análise do Senado. O texto base da medida provisória, elaborada pelo governo federal, cria um programa para promover acesso gratuito à internet em banda larga móvel aos estudantes da rede pública. De acordo com a matéria, o programa vai beneficiar integrantes de famílias inscritas no Cadastro Único. Estudantes matriculados na educação básica da rede pública de ensino, em escolas de comunidades indígenas e quilombolas e em escolas especiais sem fins lucrativos devem ser contemplados com a proposta. O acesso gratuito à internet pode ser realizado por meio de chip, pacote de dados ou dispositivos de acesso, como celulares e tablets. O benefício pode ser concedido a diferentes alunos integrantes da mesma família. O objetivo do programa é viabilizar aos alunos o acesso a recursos educacionais digitais, incluídos os da rede pública de ensino, ampliar a participação dos estudantes em atividades pedagógicas não presenciais, contribuir para a inclusão digital das famílias e apoiar as políticas públicas que necessitem de acesso à internet. O texto diz que a iniciativa vai ser implementada de forma gradual, observados a disponibilidade orçamentária e financeira, os requisitos técnicos para a oferta do serviço e outras disposições estabelecidas pelo Ministério das Comunicações. E veja a seguir, remédio em fase de testes nos Estados Unidos é promessa de cura para a surdez. E em Santa Catarina, um homem que bateu recorde mundial ganhou festa por estar trabalhando há 84 anos na mesma empresa.
Um novo tratamento desenvolvido nos Estados Unidos pode reverter a surdez. A novidade traz esperança para milhões de pessoas no mundo todo. Ouvir. Qual a importância desse sentido? O que você escuta? Esta campanha internacional para uma melhor audição revela com detalhes a riqueza perdida por quem tem deficiência auditiva. Mas e se fosse possível recuperar a audição sem aparelhos ou implantes? Num futuro não tão distante, a perda auditiva pode ser revertida por meio de uma terapia regenerativa que vem sendo estudada por cientistas do MIT, o Instituto de Tecnologia de Massachusetts, nos Estados Unidos, que atuam pela empresa de biotecnologia Frequency Therapeutic. Até agora, pouco mais de 20 pacientes passaram pelo procedimento e a conclusão é que essa novidade pode mesmo proporcionar melhorias significativas. Esse estudo mostra que eles não abrem muito o nome da droga que eles usam, talvez porque esteja ainda num nível de estudo e eles não querem revelar, né? Mas é o clássico da regeneração. Eles têm uma droga que eles injetam dentro da cóclea humana, né, que é o órgão sensorial da audição, e essa droga ela tem o potencial de regenerar as células ciliadas da audição. É um estudo muito viável. Essa empresa não trabalha só com ouvido, ela também está trabalhando na parte de esclerose múltipla. Eles estão tentando desenvolver drogas que estimulem uma determinada célula, tá, que chama progenitora, a fazer a regeneração do ouvido. Então, assim, é um estudo bem interessante, eu acho que é uma coisa para o futuro, quem sabe para mim, quando eu ficar mais velho, mais surdo, eu já consigo usar essa droga, né? Os primeiros experimentos resultaram na melhoria da compreensão de fala dos participantes. Ou seja, eu vou conseguir ouvir melhor, mas ele não diz assim, ó, você vai ganhar de volta a tua audição 100% igual ao que era. O objetivo deles nesse estudo é fazer que a pessoa que tem uma perda auditiva grande consiga compreender você conversando comigo de uma forma melhor do que ela poderia compreender com a perda auditiva. Além disso, a terapia regenerativa pode não funcionar da mesma forma para todos os pacientes. Seria eficaz para pessoas que tinham audição, mas que ao longo da vida, por causa da idade ou exposição a ruídos intensos, tiveram perda auditiva com a morte das células, que com o tratamento seriam regeneradas. Já para pessoas adultas que nasceram surdas, o resultado seria diferente. Duas situações. Primeiro, pode ser que o problema não seja a morte da célula. Ela tenha todas as células lá bonitinhas, só que funcionam mal, que é o mais comum. Aí não tem o que regenerar em tese, né? Porque as células estão lá, elas não morreram. Segundo, mesmo que ela tenha uma população de células menor, células da audição que tenham morrido, se você regenerar essas células com essa terapia que eles propõem, provavelmente essa criança, que agora é um adulto, vai escutar, mas não vai entender. Porque passou o tempo que o cérebro tem de neuroplasticidade para adquirir a compreensão de fala. A pesquisa diz ainda que os efeitos da terapia regenerativa podem ter prazo de validade. Em tese, se você regenerou as células, elas estão regeneradas e prontas para trabalhar. O problema é se a doença que levou essas células a morrer estiver presente e matá-las de novo, né? Então vai depender da doença que levou à perda de audição. Até agora foram realizados 3 estudos clínicos, mas os testes continuam com mais de 100 novos pacientes que estão sendo recrutados pelos cientistas. Então, assim, obviamente vai ser uma coisa muito maior e, obviamente, nós vamos ter muito mais dados daqui a um tempo. É por isso que eu te falei que a coisa vai acontecer, mas vai acontecer de uma forma devagar.
No futuro, a equipe americana espera que a técnica tenha efeitos duradouros ou até permanentes. Isso pode, se der certo, virar um produto comercial, que é o que essa farmacêutica quer, né? Isso pode, eventualmente, aliviar a perdição de um número bastante grande de pessoas. Agora, é um método em tese invasivo, né? Você vai ter que aplicar essa droga nos pacientes. O Congresso recebeu a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o ano que vem. É a peça que vai definir os gastos de 2023 e fixar valores como o do salário mínimo. Os parlamentares começaram a se organizar para discutir sobre o orçamento de 2023. A proposta do governo federal é aprovar o tema o quanto antes para definir as metas econômicas e orçamentárias do ano que vem. O deputado Pedro Paulo, do PSD do Rio de Janeiro, acredita que o tema deve ser discutido com cautela, porque envolve os impactos fiscais nos cofres públicos. Os déficits fiscais que são sucessivos e há anos o país se encontra em déficit primário, né? Nós não estamos falando nem em déficit nominal, déficit primário, né? Na LDO do ano que vem não é diferente, é um esforço para se reduzir esse déficit. Mas há questões que são importantes, por exemplo, essa questão dos servidores é algo que precisa ser olhado de maneira bastante criteriosa, né? Quem também falou sobre o assunto foi o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira. Ele disse que não há previsão. Não tem nada de oficial ainda, nós não fomos comunicados, não tem nenhum projeto que diga respeito a isso. Mas nós vamos esperar. Falar de perspectiva sempre é muito ruim. Especulação, há tempo, o salário mínimo desse ano está vigente, vamos esperar como é que se comportam a inflação e todas as situações que a gente ainda vai se debruçar nesse primeiro semestre, para ter uma perspectiva da economia para o segundo semestre e aí influenciar no valor, na remuneração ou na correção do mínimo. O projeto de diretrizes orçamentárias de 2023 chegou ao Congresso Nacional na quinta-feira e começou a ser discutido entre os parlamentares hoje à tarde. Ele apresenta o salário mínimo de R$ 1.294, que foi definido de acordo com o percentual do Índice Nacional de Preços ao Consumidor, o INPC. A estimativa é que a cada R$1 de aumento, aumente os gastos públicos em mais de 360 milhões de reais. No entanto, para este economista, a previsão de aumento não tem ganho real, ou seja, não vai fazer grande diferença na vida dos contribuintes e beneficiários. Sabemos nós que a inflação já está nos 2 dígitos há alguns meses e subindo. Só no mês de março foi 1,62. Então, acreditamos que o governo está muito otimista com relação ao fechamento do ano, projetando uma inflação de único dígito na faixa de 6,7% e corrigindo o salário mínimo. Outra medida do Ministério da Economia foi sobre o orçamento reservado para eventuais aumentos nos salários dos servidores públicos federais. O governo federal reservou quase 12 bilhões de reais para essa finalidade. Só que parlamentares da oposição acreditam que essa é uma estratégia do governo federal para ganhar mais apoio político nas eleições deste ano. Mas a base governista no Congresso acredita que o montante é preciso. Essa reserva feita pelo Ministério da Economia é para evitar um novo desgaste entre o governo federal e servidores públicos, que ficaram insatisfeitos com os reajustes. Na semana passada, o Executivo apresentou uma proposta de aumento de 5% no salário dos servidores públicos federais. O percentual não agradou algumas categorias. É o caso dos funcionários do INSS, o Instituto Nacional do Seguro Social. Alguns deles continuam em greve desde o mês passado. O deputado Pedro Paulo foi secretário de Fazenda do Rio de Janeiro e conhece bem o tema. As discussões são sempre tensas, né? Por exemplo, agora na cidade do Rio de Janeiro nós enfrentamos, por exemplo, paralisação dos funcionários da empresa de limpeza e, aos poucos, com diálogo, se valendo também da Justiça do Trabalho, nós conseguimos construir um acordo e mostrar em números que é possível você voltar a ter reajustes, mas você tem que ter limites. Você não pode dar tudo de uma vez, aquilo que não foi dado durante 4 anos. E durante um dia de muito trabalho em Brasília, o deputado Davi Soares defendeu hoje uma medida que interessa a muitos empresários e principalmente ao emprego de muitos trabalhadores. Estamos aqui no Salão Verde, aqui no Congresso Nacional hoje. Acabei de discursar defendendo a emenda do PSD que junta a MP 1077, que garante aí o parcelamento do valor da outorga
pelas emissoras de radiodifusão. Hoje são quase 10 mil no país, a grande maioria delas está em um grande desespero financeiro, a ponto de fechar e colocar aí milhares de pessoas na rua. O que nós simplesmente fizemos é a possibilidade daquilo que deveria ser pago somente uma vez, que é o valor da outorga, ele ser parcelado de acordo com o período que a pessoa obter a outorga. Obviamente que esse parcelamento exigirá uma remuneração ao Estado que deverá ser feito através da Selic, portanto não trazendo prejuízos ao erário. Fazemos justiça àqueles que investem na radiodifusão e fazemos justiça ao poder concedente, que é o Estado brasileiro. Juntos seremos mais fortes e defendendo os empregos no Brasil. Já no Senado, a votação do projeto de lei que regulamenta o mercado nacional de criptomoedas foi adiada para amanhã. Se for aprovado, o projeto seguirá para análise da Câmara dos Deputados. De acordo com o relator do projeto de lei, o mercado de criptomoedas movimentou no Brasil, em 2019, cerca de 100 bilhões de reais. Em 2021, o volume aumentou para 215 bilhões de reais. As criptomoedas são um tipo de dinheiro totalmente digital negociados pela internet. O crescimento acelerado desse mercado em todo o mundo tem gerado preocupações com o uso para lavagem de dinheiro diante da insuficiência de regulamentação. O projeto atribui ao Executivo a responsabilidade de autorizar e fiscalizar o funcionamento das prestadoras de serviços de ativos virtuais, além de definir diretrizes regulatórias para nortear a regulamentação infralegal, a proteção e a defesa do consumidor, o combate aos crimes financeiros e a transparência das operações. O texto está alinhado com as recomendações do Grupo de Ação Financeira, órgão intergovernamental de combate à lavagem de dinheiro, e regulamenta também os chamados mineradores de criptomoedas. De acordo com o projeto, o Executivo criará normas alinhadas aos padrões internacionais para prevenir a lavagem de dinheiro e a ocultação de bens e combater a atuação de organizações criminosas, o financiamento do terrorismo e da produção e comércio de armas de destruição em massa. Caberá aos órgãos escalados pelo Executivo autorizar o funcionamento das corretoras e definir quais serão os ativos regulados. O projeto obriga as corretoras a registrarem todas as transações que ultrapassarem os limites fixados pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o COAF, o órgão brasileiro de combate à lavagem de dinheiro vinculado ao Banco Central. E o preço da gasolina continua sendo um dos grandes vilões para o bolso do brasileiro. Segundo a ANP, Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, o mais alto encontrado foi de aproximadamente R$ 8,50 por litro e o menor foi de R$ 6,10, ambos na região sudeste. E mesmo após a Petrobras anunciar redução nos preços do botijão de gás, na região centro-oeste, ele pode ser encontrado por mais de R$ 150. Para chegar ao valor médio da gasolina, foram mais de 5 mil postos consultados em todo o Brasil. A região que apresentou o valor mais caro para abastecimento foi a Centro-Oeste, com quase R$ 7,40 por litro. Logo em seguida está a região Nordeste. Já em relação ao botijão de gás de 13 quilos, em alguns estabelecimentos de Mato Grosso, o valor chegou a R$ 160, sendo este o maior encontrado para o produto no país. Em contrapartida, o menor valor aparece no Maranhão, onde é vendido por R$ 78. Nos últimos dias, o preço médio da mercadoria no Piauí subiu para R$ 113,66. O preço médio do GLP supera o valor médio nacional em 17 estados da federação. Apesar da alta ter sido pequena na última semana, a redução de preços anunciada no início do mês pela Petrobras ainda não chegou aos consumidores. No acumulado dos últimos 12 meses, a população sentiu no bolso um aumento de 30% do gás de cozinha, números bem acima da inflação do país. Os alimentos comuns na mesa dos brasileiros também estão sofrendo altas nos preços por conta da inflação que avança a cada dia que passa. O aumento mais forte no mês passado foi o do tomate. O quilo da fruta pode chegar até R$ 6,50 em algumas capitais, como São Paulo e Curitiba, um encarecimento de 50% em relação a fevereiro.
Em Fortaleza, a variação foi mais leve. Em alguns hortifrutis, o preço não passa dos R$ 3,90. A redução da oferta e a entre-safra são as responsáveis por esse acréscimo de quase 30% no setor. Nesse mês, a tendência é que eles continuem em alta devido à oferta da remessa de inverno. Já a cebola, indispensável na hora de fazer o arroz, teve uma elevação mais forte em Belo Horizonte, onde o quilo pode chegar a R$ 3,11, ficando 20% mais caro. No caso da cenoura, a elevação foi reflexo direto da queda na oferta em relação ao mesmo período do ano passado, movimento que deverá continuar nesse mês. Possíveis baixas são esperadas apenas no Rio de Janeiro e em São Paulo. Entre as frutas em geral, o preço das melancias subiu em todas as cidades registradas no levantamento, com exceção de Vitória. Em compensação, o valor da maçã no município aumentou quase 30%, podendo chegar a R$ 7,50. Para os próximos meses, a expectativa é que esses alimentos continuem com os preços elevados até alcançarem um patamar de estabilidade. Quase uma semana depois de ter sido resgatada em Mostardas, no litoral sul do Rio Grande do Sul, uma tartaruga pôde nadar em alto mar mais uma vez. Da espécie tartaruga de couro, o animal de 220 quilos foi libertado por pesquisadores na manhã desta terça-feira, a cerca de 15 quilômetros do porto de Rio Grande. O Centro de Recuperação de Animais Marinhos realizou na manhã uma operação para a liberação de animais marinhos. Entre eles, um exemplar de tartaruga de couro, que tinha sido resgatada em Mostardas, pela equipe do Parque Nacional da Lagoa do Peixe. Após ter passado por um processo de avaliação das suas condições de saúde, hoje voltou para o mar, passando a área de arrebentação e auxiliando os animais a seguirem o seu caminho. Além da tartaruga marinha de 220 quilos, foram liberados 6 exemplares de pinguins da Magalhães, animais que chegaram ao centro no final de 2021 e início deste ano, e já estavam aptos para voltar para a vida livre. A coordenadora do CRAM falou sobre o sentimento da liberação dos animais marinhos. A liberação é sempre um momento de muita alegria para nós, porque é um momento que o nosso trabalho expressa, né, a razão de ser do nosso trabalho, que é oportunizar que esses animais retornem novamente para a vida livre. E também é um momento de agradecimento, né, de agradecer todos aqueles que apoiam o nosso trabalho, a Portos RS, a praticagem da Barra do Rio Grande, que possibilitam que esse trabalho seja realizado e que possibilitam também que essa soltura pode ter sido realizada no mar. E agora eu tenho uma pergunta. Jaqueto, alguma vez, quando você era criança, já te perguntaram o que você queria ser quando crescesse? Já, eu queria ser super-herói, mas não deu. Virei jornalista. Bom, pois acredite, lá no Canadá, um garotinho de apenas 3 anos já tem plena certeza do que ele quer, ser bombeiro. Mas não para por aí. Oliver Lipinski criou um currículo com a ajuda dos pais, com detalhes sobre sua educação, experiência e grande interesse em combate a incêndios. Com o documento em mãos e o uniforme completo de bombeiro, o pequeno foi ao quartel no último dia do processo seletivo e avisou ao tenente responsável que queria um emprego. Fofo, né? Mas também não para por aí. Depois de uma entrevista bem-sucedida, Oliver foi classificado para a turma de recrutas de 2034 como membro júnior dos bombeiros. Ele já tem jeito de herói. E você, Beatriz, já imaginou trabalhar numa empresa por 84 anos? Jaqueto, nessa idade eu penso assim, de repente, em chegar. Tomara a Deus que sim, mas... Tomara que passe até, né? Tomara que passe, com saúde. Eu também, mas esse recorde que eu estou aqui brincando com a Beatriz é de um catarinense que bateu hoje e entrou mais uma vez para o Guinness Book ao completar 100 anos de idade.
Dia 19 de abril, ao completar 100 anos de vida, o Sr. Walter Holtzman já chama a atenção por sua vitalidade e vigor. Mas, além disso, que já é um feito, hoje ele entra para o livro dos recordes mais uma vez, se tornando a pessoa com mais tempo de trabalho em uma única empresa. Ao todo, são 84 anos de trabalho como vendedor em uma empresa de tecidos em Brusque, no Vale do Itajaí, em Santa Catarina, e não tem data para parar. Walter foi contratado em 17 de janeiro de 1938, aos 15 anos. 5 anos antes da CLT, a consolidação das leis trabalhistas, ser aprovada. Começou como auxiliar de expedição aos 15 anos, depois foi promovido a office boy, assistente administrativo e gerente de vendas, função que ainda exerce. Hoje, além de uma festa especial programada pela empresa, ele irá receber a placa do livro dos recordes, registrando mais esse feito, a longevidade na carreira. Veja como foram alguns dos testemunhos de pessoas que saíram vitoriosas. Oh, glória, nós damos glória, ele vem para mudar a nossa história. Quem é que já pode dizer que foi curado agora? Aqui já tem várias pessoas. Você foi o quê, minha irmã? Então, eu estava com muita dor na minha articulação da perna, que eu trabalho muito em pé, né? Uhum. E graças a Deus, estou movimentando, está maravilhosamente. Há quanto tempo você veio com esse mal? Já faz... há 5 anos que eu trabalho na área da saúde, mais ou menos uns 3 anos, missionário. Jesus operou agora. Graças a Deus. Amém, glória a Deus. Lá atrás, o que foi? Missionário, eu cheguei com a dor aqui de lado, que ontem o meu gente estava tomando um chá de abacate, aí eu falei, me dá um pouquinho. Mas não melhorou nada, era aquela dor aqui que eu não aguentava. E agora? Aí eu digo, é para mim não ir para a igreja, mas eu vou em nome de Jesus, agora eu não estou sentindo mais nada. Glória a Deus, obrigado. E você, amiga? O joelho direito, estava com dificuldade. Graças a Deus, agora eu já fiz o teste para poder dar o testemunho e estou sentindo a leveza, em nome de Jesus. Ô, irmão, quem tem problema de joelho, aproveita. Um anjo que cura o joelho está aí, que é mais testemunho do que esse. Aproveita e faz. Tem gente que fica com vergonha. E se eu fizer e doer? Vai doer, você está na parte negativa, vai pro positivo. O que foi você? Eu estava uns dias que me deu problema de cãibra. E todo dia estava me dando e eu estava com as pernas todas doloridas. E agora, na volta da vitória, parou de doer. Amém. Glória a Deus. Você precisa falar com Deus. Você precisa entregar a sua vida a Ele. Jesus disse, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. Oh, glória, nós damos glória, ele vem para mudar a nossa história. E o Jornal das 22 termina aqui. Obrigada pela sua companhia, um ótimo fim de noite para você e até amanhã. Boa noite, fique na paz.